Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, livro do Neil Walsh. Esse livro que traz então informações de um diálogo que ele teve com Deus quando ele começou ali escrevendo cartas. Ele tinha o hábito de escrever cartas para aquelas pessoas e ele disse que ele nunca enviava, claro. Mas quando ele estava assim com muita raiva, muito magoado, decepcionado com alguém, pelo que eu entendi, ele escrevia para essa pessoa e eu já ouvi dizer que é um bom método de fazer com que isso saia da gente também. E aí nesse dia ele resolveu, que ele começou a receber a comunicação com Deus, ele resolveu que ele ia escrever não para a pessoa que tinha magoado, mas ele ia escrever direto para Deus, porque se alguém nos magoa, quem está por trás é Deus o responsável, é Deus que permitiu. Aí então o primeiro que a gente deve culpar é Deus. E aí foi por isso que ele começou o diálogo com Deus e acabou resultando em 3 livros. E aqui nós estamos, no vídeo anterior, nós terminamos a primeira parte do segundo capítulo, desse que é o primeiro livro, e esse livro que trata então de questões gerais, de interesse de todos. E aí terminou aqui quando ele disse isso. Bem, isso me faz lembrar de outro fato. Já estou pensando em publicar este material enquanto está sendo escrito. Aí Deus responde: sim, o que há de errado? E essa palavra errado está entre aspas nisso. Aí ele diz: não podem dizer que eu estou inventando essa história toda visando lucro? Isso não torna o livro suspeito? E aí Deus diz: seu objetivo é escrever algo que o faça ganhar muito dinheiro? Aí ele diz: não é isso. Não é por isso que eu comecei esse diálogo, mas logo a ideia me veio. E aí Deus fala: foi minha. Aí ele diz: sua? Ele diz: sim. Não acha que eu iria deixá-lo desperdiçar todas essas maravilhosas perguntas e respostas, acha? Porque ele disse que isso aqui é um diálogo que ele teve com Deus para nós. E ele disse que quem estiver preparado, esse livro é como se fosse um mestre, daquela máxima, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E aí terminou dessa forma o vídeo anterior, quando ele disse: eu não tinha pensado nisso. No início, só queria que as perguntas fossem respondidas, que a frustração e a procura terminassem. E aí Deus diz: ótimo, então pare de questionar seus motivos. Você sempre faz isso. E vamos prosseguir. Aí Deus deu mais assim um puxãozinho de orelha nele, né? Para, você já não está claro desde o início que você está duvidando que seja eu, que a sua imaginação e tudo. Para, você sempre faz isso, vamos prosseguir. E aí nós vamos então aqui para o capítulo 3, que começa assim, o Neil Walsh dizendo: bem, eu tenho centenas de perguntas, milhares, milhões, e o problema é que às vezes não sei por onde começar. Aí Deus responde: apenas faça uma lista das perguntas e comece por alguma delas. Agora vá em frente, faça uma lista das que lhe ocorrem. Algumas parecerão muito simples e bobas, diz o Neil Walsh. Pare de fazer julgamentos contra si mesmo, apenas faça a lista, insiste Deus. Está bem, aqui estão as perguntas que me ocorrem neste momento. Primeiro, quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? Algum dia a luta vai terminar? Nossa, e aqui só na primeira ele já sintetizou o que eu acredito que todo mundo já se perguntou um dia, não é? E aí a segunda é: quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? A terceira: por que eu nunca consigo ganhar dinheiro suficiente? Estou destinado a viver sempre com dificuldades financeiras? O que está me impedindo de realizar todo o meu potencial no que diz respeito a isso? Quarta, por que eu não posso fazer o que realmente quero com a minha vida e ainda assim ganhar dinheiro? Quinta, como posso resolver algum dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para uma vida inteira. Por que estou tendo todos estes agora?
A sexta é: qual é a ligação kármica que devo aprender aqui? O que eu estou tentando conhecer a fundo? Sétima: a reencarnação existe? Quantas vidas passadas eu tive? Quem fui nelas? O débito kármico é uma realidade? Oitava: às vezes eu me sinto muito sensível a forças psíquicas. A mediunidade existe? Eu sou médium? As pessoas que afirmam ser médiums estão fazendo um pacto com o demônio? A nona é: é certo receber dinheiro para praticar o bem? Se eu escolher realizar um trabalho de cura no mundo, o trabalho de Deus, posso realizá-lo e também ficar em boa situação financeira? Ou as duas dádivas são incompatíveis? A décima é: o sexo é permitido? Qual é a verdadeira história por trás dessa experiência humana? O sexo é apenas para a procriação, como dizem algumas religiões? A santidade e a iluminação são conseguidas por meio da negação ou transmutação da energia sexual? É certo ter sexo sem amor? Apenas a sensação física é um motivo válido? 11ª: por que o Senhor tornou o sexo uma experiência humana tão boa, surpreendente e intensa, se todos nós devemos evitá-la o máximo possível? Eu não compreendo. E por que todas as coisas boas são imorais, ilegais ou engordam? E aqui ele deve conhecer, está mostrando que ele conhece Roberto Carlos também, não é? E a 12ª é: a vida em outros planetas? Temos sido visitados por esses seres? Estamos sendo observados agora? Enquanto vivermos, teremos provas definitivas e incontestáveis da vida extraterrestre? Cada forma de vida tem seu próprio Deus. O Senhor é o Deus de tudo? 13ª e última: a utopia algum dia será possível no planeta Terra? Deus mostrará a si mesmo às pessoas da Terra como prometeu? Haverá uma segunda vida ou uma segunda vinda? Haverá um fim do mundo? Ou um apocalipse como foi profetizado na Bíblia? Há uma única religião verdadeira? Se houver, qual é? Aí então aqui o Neil Walsh viu mostrando que ele estava preparado, ele não chegou ali, ele estava pensando nesse diálogo há muito tempo. E ele que disse que estava sempre mandando cartas e que tinha sempre dúvidas que ele gostaria. Então, nossa, eu confesso que todas essas perguntas assim, todas as que ele colocou aqui, eu acredito que eu nunca fiz, não. Fiz algumas básicas ali, mas todas essas não. Realmente tiro o chapéu para ele. E aí ele continua: essas são apenas algumas das minhas perguntas. Como já disse, tenho muitas mais. Algumas me deixam sem jeito, porque parecem muito bobas. Mas, por favor, responda-as, uma de cada vez, e vamos conversar sobre elas. Esse conversar está entre aspas. Aí vamos ver o que Deus vai dizer. Está bem, vamos fazer isso agora. Não se desculpe por essas perguntas. Elas são feitas por homens e mulheres há séculos. Se fossem tão bobas, não seriam feitas por todas as gerações. Então vamos à primeira pergunta. E Deus então deve ter uma boa memória, ele guardou tudo ali e vai começar respondendo então linearmente pela primeira. Eu coloquei em vigor leis no universo que tornam possível você criar exatamente o que escolher. Essas leis não podem ser infringidas e tampouco ignoradas. Você as está seguindo neste momento, mesmo enquanto lê isto. Não pode deixar de segui-las, porque é assim que as coisas funcionam. Não pode desviar-se ou operar fora delas. Então, aqui ele está falando, se referindo às leis naturais, as leis que nessa realidade relativa são absolutas. Foi Deus que colocou para que o jogo tivesse regras, senão ia ser uma bagunça total, não é? Em todos os minutos da sua vida, você tem operado dentro delas. E tudo que já experimentou foi criado por você. Você tem uma parceria com Deus. Nós fizemos uma aliança eterna
Eu lhe prometi dar-lhe sempre o que você pedir. Sua promessa é pedir, entender o processo de pedir e ser atendido. Eu já lhe expliquei esse processo uma vez e o farei de novo, para que possa entendê-lo claramente. Aqui Deus falando um pouco do que os Abrahams, canalizados pelo Esther Hicks, falam ali no livro Peça Ser Atendido. Eu fiz uma série inteira com ele, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Eles dão todo ali o passo a passo para a gente pedir e ser atendido, e a máxima que eles dão ali é que a gente só não recebe aquilo que a gente pede porque a gente não sabe receber. Vamos ver se Deus vai confirmar isso aqui também. Você é um ser triplo, é formado por corpo, mente e espírito. Também poderia chamá-los de físico, não físico e metafísico. Isto é a Santíssima Trindade e tem sido chamada por muitos nomes. O que você é, eu sou. Eu me manifesto como 3 em 1. Alguns de seus teólogos têm chamado isso de Pai, Filho e Espírito Santo. Seus psiquiatras reconheceram esse triunvirato e o chamaram de consciência subconsciente, ou de consciente, subconsciente e superconsciente. Seus filósofos o chamaram de id, ego e superego. A ciência chama essa energia de matéria e antimatéria. Os poetas falam em mente, coração e alma. Os pensadores da nova era se referem a corpo, mente e espírito. Seu tempo é dividido em passado, presente e futuro. Isso não poderia ser o mesmo que subconsciente, consciente e superconsciente? O espaço é igualmente dividido em 3, aqui, lá e o espaço do meio. O difícil é definir e descrever esse espaço no meio. No momento em que você começa a defini-lo ou descrevê-lo, esse espaço passa a ser aqui ou lá. Contudo, sabemos da existência do espaço no meio. É o que mantém o aqui e o lá, no lugar, como o eterno agora mantém o antes e o depois no lugar. E eu aqui, quando eu li, o que eu entendi, tudo isso quando ele fala espaço no meio, está entre aspas, quando ele diz aqui ou lá, também entre aspas. Então, eu acredito que, na minha forma apenas de entender, achei esse livro bem complexo para a minha forma de entender. Deus realmente está explicando tudo da forma mais simples possível, mas quando se vem com tempo, espaço, superposição de espaços, de tempo, ainda não fica muito claro para mim. Então eu acredito que aqui, como ele diz que o que mantém o aqui e o lá é o espaço no meio, e que desde que a gente começa a definir esse espaço no meio, ele se transforma, ele passa a ser aqui ou lá. Eu acredito que é como se fosse então o que é chamado de vácuo quântico. O espaço no meio é aquele espaço de onde tudo é gerado, de onde tudo sai. E o aqui e o lá, ou agora, como ele disse aqui também, aqui e lá, no lugar, como o eterno agora mantém o antes e o depois no lugar. Eu acredito que seja para explicar que o espaço no meio é o que é o absolutismo, e o aqui e o lá seria então essa dualidade, essa temporalidade, essa relatividade que a gente vive, mas é a minha forma de entender, e eu não tem alguma coisa que me diz que ela está incompleta. Tá bom? Se você entende legal isso, quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar muito agradecida. Esses 3 aspectos seus, na verdade, são 3 energias. Você poderia chamá-las de pensamento, palavra e ação. Todos os 3 juntos produzem um resultado, que em sua língua e interpretação é chamado de um sentimento ou uma experiência. Sua alma, consciência, id, espírito, passado, etc., é a soma de todos os sentimentos que você já teve ou já criou.
Sua consciência de alguns deles é chamada de memória. Quando você tem uma memória, é dito que se lembra, isto é, torna a reunir as partes. Então aqui para a gente buscar entender o máximo possível que então ele diz que então aqui, o lá e o espaço no meio são na verdade 3 energias, e essas 3 juntas que a gente pode chamar de pensamento, palavra e ação, e é esse trio então que produz um resultado, e é isso, a gente já viu bem isso, eu acredito que eu já consegui entender legal que o pensamento ele gera ali o sentimento, e aí ele pode ser também proferido em forma de palavra, e a ação, a gente comete a ação, tudo começa no pensamento, e é aí então que a gente está criando a nossa realidade. E aí ele diz que isso é o que é chamado então de um sentimento, que o pensamento ele pode ser ele vai se transformar em um sentimento, ou uma experiência, que é quando a gente vai lá e pratica a ação, a gente já é uma coisa mesmo ali, que uma experiência. E aí, quando você tem então a alma, que é o subconsciente, o id, o espírito, o passado, etc., é a soma de todos os sentimentos que a gente já teve, e a nossa consciência, de alguns deles, é chamado de memória. E quando a gente tem uma memória, é dito que a gente se lembra. Isso torna a reunir as partes. Eu acredito que é por isso que a gente está sob esse véu do esquecimento, e aí quando a gente voltar a lembrar de tudo, aí todas as partes se reúnem, a gente se torna novamente quem a gente é. Quando você reunir todas as suas partes, terá se lembrado de quem realmente é? Pergunta o Neil Walsh. E aqui eu acredito que essas perguntas que ele fez, as 13 perguntas ali, então vão durar bastante tempo aqui nesse capítulo, porque o Deus começou a responder a primeira e ele já fez uma outra aqui dentro dela. O processo de criação começa com o pensamento, uma ideia, um conceito, uma visualização. Então ali ele confirmando, tudo começa com o pensamento. Tudo que você vê foi um dia a ideia de alguém. Não existe coisa alguma em seu mundo que não tenha primeiro existido como puro pensamento. Isso também é verdadeiro no que diz respeito ao universo. O pensamento é o primeiro passo da criação. Então aquilo que a gente vê é que primeiro então Deus pensou em tá criando tudo isso, e depois ele falou, não é? Depois vem a palavra. Tudo que você diz é um pensamento que foi manifestado. É criativo e espalha energia criativa no universo. As palavras são mais dinâmicas, alguns poderiam dizer mais criativas do que o pensamento, porque são um nível de vibração diferente do pensamento. Acredito então que é por isso, porque a gente não pode, por exemplo, ouvir o que uma outra pessoa está pensando, e nem ouvir assim como se a gente está ouvindo aquilo mesmo que a gente está pensando. Já se a gente passa isso para palavras, decodifica esse pensamento em forma de palavras, verbaliza ele, aí ele ganha um nível de vibração diferente, e aí é por isso que o pensamento é criativo e as palavras são ainda mais dinâmicas. Mudam e afetam o universo com um maior impacto. As palavras são o segundo passo da criação e o terceiro é a ação. Ações são palavras em movimento, palavras são pensamentos manifestados. Pensamentos são ideias formadas, ideias são energias reunidas, energias são forças liberadas, forças são elementos existentes, elementos são partículas de Deus, a essência de tudo. Então ali Deus foi fazendo como ali um jogo, um quebra-cabeças, e foi ali colocando todas as partes juntas para mostrar o desenho todo, então, e no final então o que chega, a gente chega na essência de tudo, que é Deus. O começo é Deus, o fim é a ação. A ação é Deus criando ou Deus experimentando.
Seu pensamento em relação a si mesmo é que não é suficientemente bom, admirável ou puro para ser uma parte de Deus, ter uma parceria com Ele. Você negou durante tanto tempo. Quem é que acabou se esquecendo? Não, desculpem, você negou durante tanto tempo quem é que acabou se esquecendo. Isso não ocorreu por acaso. Tudo é parte do plano divino. Porque você não poderia afirmar, criar e experimentar quem é se já o fosse. Então, aqui ele explicando o que ele disse ali nas páginas anteriores, que o fato da gente ter que esquecer para fazer essa experiência é exatamente para poder viver a experiência, para poder experienciar. Se a gente já viesse sabendo quem a gente não ia ficar, a gente ia ignorar completamente a sombra nessa realidade dual e relativa, onde há luz e sombra, e a gente tem um livre-arbítrio para ficar o tempo que a gente quiser em qualquer uma das duas, a gente pode escolher. Mas como o Dr. Hewlett diz ali no Ho'oponopono, a nossa escolha, nós só temos escolhas múltiplas quando a gente não está ali escolhendo, quando a gente não está direto na luz, quando a gente não está escolhendo, está no ponto zero, que é onde a gente é inspirado por Deus e a gente não precisa escolher mais nada, porque a nossa centelha divina, o nosso outro eu, nosso eu sou, nos guia para o melhor que pode acontecer, para ser, fazer e ter o melhor que pode acontecer nessa experiência. Mas enquanto a gente está ali flertando, andando ainda, indo aí um pouquinho na sombra, voltando para a luz, aí a gente tem um monte de escolha, e aí é isso que ele diz, para a gente poder experimentar. É por isso, Deus gostaria de experienciar através de cada um de nós, como é aqui, onde há sombras, aonde no absoluto só há luz. Primeiro, era preciso renunciar à sua ligação comigo, negá-la, esquecê-la, para experimentá-la plenamente, criando-a inteiramente, fazendo-a surgir, porque o seu maior desejo e o meu era que você experimentasse a si mesmo como a parte de mim que é. Portanto, está passando pelo processo de experimentar-se, recriando-se em todos os momentos, como eu estou por intermédio de você. E ele traz até aquele exemplo ali da luz, da estrelinha, que era total brilho ali onde ela estava, e ela não podia se experimentar a si própria, ela não podia nem se ver, porque ela estava embaixo do maior sol, da maior luz, ela não existia ali. Então, para que ela se visse, ele a mandou para cá, onde há sombra, porque para a gente perceber a luz só é possível quando a gente já entende a sombra, já entende a escuridão, senão não seria possível. Se a gente colocar uma vela acesa no sol de meio-dia, ela não vai fazer diferença nenhuma, mas se for à meia-noite, onde não tem luz artificial, com certeza ela vai fazer grande diferença. Está percebendo qual é a parceria? Entende suas implicações? Essa é uma colaboração sagrada, de fato, uma comunhão sagrada. Então, falando dessa comunhão nossa com Ele, com Deus. Porque a gente vai poder, então, se experienciar e se recriar em todos os momentos, como eu estou fazendo por intermédio de você. Sua vida vai melhorar quando você escolher que seja assim. Ainda não escolheu isso. Procrastinou e protestou. Agora é hora de reconhecer e produzir o que lhe foi prometido. Para isso, deve acreditar na promessa e viver de acordo com ela. Viver de acordo com a promessa de Deus. A promessa de Deus é que você é filho dele, produto dele, a imagem dele, igual a ele. Aqui é que você fica confuso. Pode aceitar ser filho, produto, imagem, mas não igual. Isso é bom demais, muita pretensão, muita responsabilidade. Porque caso seja igual a Deus, isso significa que nada pode ser feito para você e que todas as situações são criadas por você. Não há mais vítimas nem vilões, só podem haver resultados do seu pensamento em relação
alguma coisa. Então Deus dizendo que a gente pode até chegar a acreditar, tá bom, sou filho, sou produto, sou imagem, mas não sou igual, porque isso traz responsabilidade. Se eu sou igualzinho a Deus e foi Deus que criou tudo, sou eu que estou criando minha realidade também. Se ela não tá legal, a única pessoa que eu posso responsabilizar sou eu mesma, porque é Deus experienciando através de mim. Se eu sou igualzinho a Ele, que tem embaixo como que está em cima, eu estou criando, o que eu estou vivendo. Se eu não estou gostando, a única pessoa com que eu posso reclamar é aquela que me aparece ali no espelho. Então, gente, vamos deixar o restante dessa pergunta aqui, dessa resposta aqui para o próximo vídeo. E aí eu convido você para vir, para continuar aqui nesse terceiro capítulo desse livro fabuloso, interessantíssimo, em que o Neil Walsh está tendo uma conversa ali, um tete-a-tete com Deus, e está incluindo todo mundo. Ele disse que essas respostas seriam para nos ajudar, porque esse é um diálogo que vai mudar a nossa vida, desde que nós estejamos prontos, abertos e receptivos para receber o que está sendo dito aqui. Tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Se você tiver e quiser compartilhar, comentar e curtir, eu agradeço muito. Se você quiser dar uma entrada lá no meu canal, tem as outras partes do livro que eu já fiz. Na verdade, eu deixo aqui nesse mesmo destacado para você ver se quiser, mas tem muitos outros livros lá. Vai lá se você quiser, e se você se sentir à vontade também, se for leve, e se você quiser se inscrever, eu te agradeço também muito, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!